Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos iniciar agora uma série de vídeos a respeito da Segunda Guerra Mundial. É assunto que é sempre marcante, tá? Sempre tem a chance de cair, ele nunca pode ser desprezado, pelo menos até o final do PEP. Bom, vamos começar primeiro com a Itália, o fascismo na Itália, né? Logo após, então, a Primeira Guerra Mundial, a Conferência de Paris ela recusou as reivindicações italianas, né? Então, e a Itália ficou com uma crise bastante, apesar da Itália ter participado da coalizão que venceu, né? Então, o governo italiano ele começou a ter uma fama de muito corrupto e muito servil aí aos interesses estrangeiros. E quando a coisa não anda bem, os movimentos radicais começam a ganhar força. Era uma época em que engraçava em todo mundo a ideia do comunismo, né? O comunismo já havia tido êxito na Rússia, né? E estava realmente muito forte na Europa, inclusive chegando até a América aqui, tá? Então, o comunismo ele estava presente em praticamente todos os países aí da Europa Ocidental, e a Itália não se viu livre disso. E havia, por parte de grande parte da população, uma ojeriza muito grande, porque os métodos comunistas do começo foram muito cruéis, né? Então foram muito as notícias que chegavam na Europa eram as piores possíveis a respeito da possibilidade da tomada de um regime de poder comunista. E em oposição a isso, surgiram tanto o fascismo na Itália quanto o nazismo na Alemanha. Os governos que ali tinham, na Itália, no caso, era uma monarquia, não tinha mais medo do comunismo do que do fascismo. Então o fascismo ele conseguiu realmente ganhar popularidade e crescer em razão dessa ojeriza ao comunismo. Mas os métodos do fascismo foram tão cruéis quanto desde o começo, né? Então atacando seus inimigos e com métodos truculentos, violentos, tá? Ambos eram duas faces praticamente da mesma moeda. E logo que o Mussolini conseguiu assumir, em razão da sua popularidade, se elegeu deputado, se elegeu primeiro-ministro e tal, e ele já colocou uma milícia fascista para lhe dar um suporte para o governo e ali permaneceu e cresceu e começou a fazer seus projetos políticos, né? Então, implantou o programa de obras públicas, aprovou regime de partido único, havia assim, ainda era uma monarquia, tá? Ainda era um rei, o Mussolini era só o primeiro-ministro, mas ele tinha um poder total nas mãos porque ele concentrava aí essas táticas do estado policial, né? Com uma fiscalização severa aí sobre a sociedade, e a sociedade começou a realmente gostar do seu trabalho, né? Criou um nacionalismo extremado, assim como muito semelhante ao nazismo, né? Dá para dizer que são sinônimos quase, né? E sempre a ideia de uma potência italiana, já ainda ligando ao passado heróico do Império Romano, né? E aí a Itália começou com um projeto, começou ocupando a Etiópia, já dentro daquela, porque a Itália não tinha possessões, e todos os países europeus queriam ter possessões, né? Então a Itália tinha um projeto de uma Itália maior que se sentia prejudicada em razão de não ter tido essas possibilidades antes, né? Na Alemanha, a coisa não foi muito diferente. Tudo isso, tanto na Itália quanto na Alemanha também, a crise de 1929 também influenciou bastante, tá? Então, também na Alemanha, teve a abdicação do Kaiser e tal, o Hitler também cresceu, né? Períodos de inflação, logo depois da guerra, da Primeira Guerra. A Alemanha teve a desvantagem grande que a Alemanha perdeu a guerra, então ela foi muito judiada, né? O tratado posterior à guerra foi muito pesado, né? E aí na Alemanha floresceu um mito aí que havia tido uma conspiração entre comunistas e judeus, que foi isso que levou a derrota na Primeira Guerra. Tá? E essa ojeriza aí aos judeus e aos comunistas cresceu, deu margem a crescimento também do partido nazista, né? Junto com isso, a oratória, o carisma de Hitler, né? Esses grandes governantes, ou mesmo os grandes facínoras também, normalmente gozavam de um carisma bastante grande, até realmente mostrar a sua cara para
para a população ou para o Estado, né? Então, o Hitler no começo não conseguia ter um apoio das elites alemãs, ele era cabo na Primeira Guerra Mundial, então vinha de uma camada popular, mas ele primeiro foi eleito, e aí foi tomando poder, não, e o seu projeto de poder ele acabou sendo preso, e na prisão foi aconteceu um fato decisivo, né? O Hitler escreveu seu livro, né, chamado Mein Kampf, ou Minha Luta, né, em português, onde ele mostrou claramente o que ele queria, a doutrina nazista estava muito clara. Então, quando você vê um projeto de poder assim escrito, muito claro, é, é, se cumpre o projeto de poder, é isso que foi feito lá, né? Dizia no Mein Kampf, lá, antissemitismo, criação do espaço vital para a Alemanha, né? A militarização total do Estado, estava tudo escrito lá, luta contra o comunismo, necessidade de conquistar as terras da União Soviética, e essas ideias dele não floresceram, né? Então, era realmente, foi bastante grande na medida em que essa República de Weimar, que estava ali pipocando, não estava dando conta do recado, principalmente após a crise de 1929. Tá? Então a inflação na Alemanha virou gigantesca, se fazia fogo com as cédulas de dinheiro, o preço do pão chegava a milhões de marcos, era uma coisa absurda, né? E nesse momento os nazistas ganharam a eleição. Né? Então o Hitler foi nomeado chanceler, né, e começaram os nazistas a ocupar todos os espaços do governo. Né? A oposição foi banida, né, de maneira que quem não aderisse ao partido nazista se tornava oposição e era para escanteio quando não aconteciam desaparecimentos, que vários líderes de esquerda desapareceram. Né? Hitler aprovou, aí a ideia do Hitler era o tal do Terceiro Reich. Tá? Eu coloquei aqui uma observação: o primeiro Reich era o Sacro Império Romano-Germânico, de séculos antes; o segundo Reich era o Império Alemão, do século XIX, né? O Hitler queria fazer a figura do Terceiro Reich. Né? Ele conseguiu se aproximar do exército, e com os militares eles acabou se aproximando da elite também, na marra, na força bruta. Né? Aí destituiu a cidadania alemã dos judeus, tá? Houve um processo de rearmamento proibido pelo Tratado de Versalhes, né, que sacramentou essas grandes imposições à Alemanha. O Hitler começou a ignorar aspectos do Tratado de Versalhes e percebeu que ninguém tomava nenhuma providência com relação a isso, não havia nenhuma punição, né, e começou a aplicar as suas vontades, né? Tivemos problema, a Alemanha teve problema com relação à sua economia, já que os judeus eram realmente detentor de grande parte do capital, né? E essa economia teve problema, mas foi superado de antemão, porque o crescimento bélico foi exponencial, e contando com a participação do popular, né? Ele realmente conseguiu fazer as suas propostas. Tá? Ele ordenou aí primeiro a ocupação da Renânia, a gente pode ver ali, bem próximo da Alemanha, depois a região dos Sudetos, e não houve reação, cresceu o olho, né? Firmou uma aliança com a Itália fascista e anexou a Áustria, né, e anexou parte da Tchecoslováquia. Aí os ingleses e franceses falaram: não, até aí tá bom. Opa, mas nada de. Tá bom. Aí fez tratado com a Inglaterra, com a França. Não, nós não vamos fazer mais nada. E ignorou completamente o tratado, continuou, tá, anexando a Tchecoslováquia toda, e aí começou a reivindicar o corredor de Danzig, que você pode ver que uma parte da Polônia ali é a Alemanha, é esquisita, a Alemanha era dividida em duas partes, né? E aí ele queria apossar esse corredor todo para ter essa ligação com o território. A Polônia não aceitou, a Inglaterra e a França não aceitou, ele invadiu. Ele invadiu, e aí a França e a Inglaterra resolveram efetivamente tomar uma medida mais drástica. Ainda antes da guerra, né, todos esses preparativos para a guerra, vários regimes totalitários cresceram, além do nazismo e do fascismo. Né? Na Espanha, essa obra de arte, esse desenho é uma obra de arte do Picasso, né, sobre a violência em Guernica, na cidade onde houve grandes problemas na Guerra Civil Espanhola. Né? Essa guerra, então, na Espanha também. Então, você vê que é tudo complexo, envolve questões econômicas,
e questões ideológicas, né? Comunismo contra outra forma de totalitarismo, envolvendo também uma crise econômica, e não se havia condição de se fazer um regime democrático naquele momento em nenhum desses países, né? E na Espanha esse negócio se transformou numa guerra extremamente sangrenta, onde tinha a Frente Popular e os outros fazendeiros, clero, monarquistas, uns partidos de direita que e eles não teve jeito, eles lutaram muito, aí receberam apoio estrangeiro, apoio da Alemanha, apoio da Itália, apoio da Rússia, e virou uma guerra civil sangrenta. A Alemanha aproveitou para treinar as suas formas de guerra, Blitzkrieg, tá? E quem se ferrou mesmo foi a Espanha, onde morreu muita gente, tá? E o governo aí do general Franco acabou assumindo e dominou a França durante vários anos. Tá? Mesmo ele sendo um governo totalitário de direita, ele não apoiou nem a Alemanha nem a Itália durante a guerra. Ele conseguiu se manter efetivamente à margem desse processo, né? Então, como nós narramos aí, tá? Vários apoios, inclusive apoio aéreo, uma guerra civil realmente muito violenta, onde teve a vitória de Franco em 1939. E assim ficou, o país ficou ao comando de Franco, com o totalismo de Franco, até 1975, tá? Quando só saiu do poder quando morreu. Em Portugal não foi muito diferente, com o Salazar, né? O Salazar também assumiu mais ou menos nas mesmas condições do que o Franco na Espanha, mas ali ele teve uma força mais marcante, mais predominante, que não chegou a se configurar, então não houve capacidade de reação, né? E também ele tinha sua polícia de defesa do Estado, que disseminou terror, por medo, as pessoas não reagiram e ele tomou conta com menos necessidade de violência. Tá? Mas Portugal era o último país que continuou com seus impérios na África, e isso isolou muito Portugal do restante do mundo. Tá? Então, e também, da mesma forma, o Salazar ficou no poder até 1974, quando teve a Revolução dos Cravos, onde os militares colocaram lá os cravos nas pontas dos seus fuzis e se negaram a defender o governo e acabaram aderindo às manifestações populares e e deu fim ao regime do Salazar. Já no Japão, a coisa não foi muito diferente. Tá? O Japão já era uma potência respeitada, o Japão era bastante industrializado, no Extremo Oriente era era o único que era realmente uma potência industrial. Ele, inclusive, venceu uma guerra contra a Rússia em 1905, né? E tomou várias regiões, inclusive Manchúria, Coreia, que eram sob domínio chinês, né? Então os japoneses realmente já tinham uma grande extensão de terra. Diferentemente, talvez, do imperialismo europeu, o Japão parece que precisava realmente de mais terras, né? Aí se sentiu no direito de tentar tomar mais terras onde ele achou que pudesse fazer, né? Então, ele teve uma grande militarização. O Japão era o império. Na Primeira Guerra Mundial, eles lutaram contra os alemães, anexaram várias colônias. Eu lembro que aquele conjunto de ilhas ali no Pacífico, todos eles ali tinha colônias holandesas, francesas, espanholas. Era espanholas, não, mas era um conjunto de colônias de diversos países ali. Cada ilha daquela era uma colônia de um país, tá? E o Japão foi tomando essas colônias, tá? E conquistou a Manchúria e também ninguém estava fazendo nada, né? E aí um fato marcante que merece registro é que os japoneses também foram muito cruéis aí em suas batalhas, e o maior exemplo disso foi o fato ocorrido conhecido como estupro de Nanquim, onde cerca de 300 mil chineses foram vitimados, seja com óbitos, seja com estupro, saque, espilhagem e tal. Então, as táticas de guerra dos japoneses não eram muito diferentes dos alemães e dos italianos na Segunda Guerra Mundial. Ok, gente? Como anos
Segunda Guerra Mundial, era isso que a gente tinha. Nós continuamos daqui a pouco com um vídeo sobre as operações em si. Obrigado por ter ficado comigo, até a próxima e um forte abraço.